Bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Entre Nós. E hoje nós vamos falar sobre assédio sexual no transporte público. Essa semana nós vamos falar sobre um caso que viralizou nas redes sociais da Larissa, que foi assediada sexualmente no trem. Ela estava voltando para casa e aí ela sentiu que tinha um cara encarando muito ela, olhando muito para as pernas dela. E aí ela começou a se sentir incomodada com aquilo, com aquela situação. E aí, ela, no primeiro momento, ela não teve reação. Ela só ficou olhando assim para ver o que ia acontecer. E aí, ele continuou encarando. Até que ela começou a encarar também para ele se tocar que ela tinha percebido. E ele não fez nada, ele continuou encarando e aí depois ele começou a se masturbar na frente dela. Indignada com aquela situação, ela resolveu não se calar, né? Como das últimas vezes que já sofreu assédio e ficou calada. Ela começou a falar, gritar, socorro, ajuda, e as pessoas ao seu redor simplesmente a chamaram de louca, de maluca. Gente, isso é muito surreal, sério. Não, toda vez que tem uma situação assim, a mulher sempre é taxada de maluca. Vocês já prestaram atenção nisso? Sempre a mulher que é louca, sempre é ela que está criando a situação. E aí, indignada com toda aquela situação, ela resolveu sair do vagão que ela estava e foi para outro vagão. E o cara perseguiu ela. Além de criar toda essa situação, ele ainda perseguiu ela. E aí, piorar a situação. E aí, nesse outro vagão, ela desabou. E aí, as outras mulheres que estavam no trem foram perguntar o que tinha acontecido. E eu, sinceramente, só acho que as pessoas foram perguntar porque ela começou a chorar. Porque se ela tivesse ido falar, mesmo ia acontecer a mesma situação. Não sei, é minha opinião. Por isso, Paula, que muitas meninas se sentem assim, meio assim, travadas na hora de reagir a certo tipo de coisa, de situação no trem, no metrô, que seja. Por causa disso, as pessoas sempre vão achar que, entendeu, que ela tá louca, que é coisa da cabeça dela, que tudo é assédio. Né? Exatamente. As pessoas geralmente taxam a mulher assim, de que tudo é assédio, tudo pra ela tá mexendo comigo, entendeu? E aí, a Larissa, muito corajosa, resolveu tomar uma atitude que foi filmar a situação. E aí ela conta que ela só pensava na filha dela e que ela já tinha sofrido isso outras vezes, mas que dessa vez ela não ia ficar calada, que ela não ia deixar passar. Então ela começou a questionar o cara por que ele estava fazendo aquilo e filmando. E ela não deixou barato, ela foi levando aquilo e ela teve o apoio das pessoas que estavam no momento e eles foram até a delegacia. Não, o pior de tudo é que na delegacia pediram para ela fazer um BO online. Tipo, tu imagina, tu se põe no lugar dessa garota. Ela tava ali acuada, o cara foi atrás dela, e aí ela vai na delegacia, que é o único lugar que ela consegue um apoio, uma ajuda, e o cara fala, não, BO online vai resolver seu problema. E aí, eu acho bem complicado essas coisas. Não, para piorar a ação, quando ela saiu da delegacia, junto com o amigo dela, ela encontrou o assediador lá fora. Eu ia xingar o cara, desculpa. Para piorar a situação, gente, ao sair da delegacia com o amigo dela, ela encontrou o assediador lá fora. Ele simplesmente vira pro amigo dela e fala assim: nós somos homens, é isso que a gente faz. Mano, tem que ter muito sangue frio, sério. Né? Não, eu achei importante dessa situação que a gente conseguiu saber do caso, né? Porque se ela não filma, ia ser mais uma atitude do dia a dia aí que a gente nem fica sabendo, né? Mais uma, né? Eu vi que a cada 6 minutos uma mulher é assediada no transporte público. Isso é surreal, né? Porque se você for parar pra pensar, quantas reportagens a gente vê no jornal, assim, que chega até a gente, né? Desses tipos de casos, assim, por mês, vamos dizer assim. E para você ver, tipo, a quantidade que acontece, a quantidade que chega até a gente, né? É curioso isso.
E vocês, meninas, vocês já passaram por alguma situação desse tipo ou algo parecido? Porque a gente sabe, né, que ser mulher nessa atual sociedade é bem complicado, né? Xande, sendo mulher, é quase impossível nunca ter passado por uma situação dessas, né? De inúmeras situações que eu já passei, teve uma que foi chocante para mim, que eu descongelei, não tive reação alguma, só que ficou claro que eu estava desconfortável com a situação. Foi dentro do ônibus, lotado, e pior que tinha como o cara, né, ele ficar em outra posição, só que não, ele escolheu ficar naquela posição que praticamente me acuou, tá ligado? Me acuou, e eu congelei, não sabia o que fazer, tanto que ficou tão claro que uma senhora pediu para trocar de novo, mas não tinha como, porque eu estava num local muito estreito, sabe? Toda torta, me segurando. Aí ficaria pior para ela, entendeu? Minha filha, você quer trocar de lugar comigo? Não, obrigada. Toda assim, ainda por cima, gente, para ter noção, a gente ainda fica sem graça com a situação, né? Parece que a gente que é culpada, mas não somos as culpadas, entendeu? Nós somos as vítimas. O cara se ligou, o máximo que ele fez foi chegar um pouco para trás. Mas assim, caraca, tá ligado? Foi uma. Ai, gente, eu sou muito nojenta. É um mix de sentimento de raiva, de ódio, só que, na maioria das vezes, a gente congela, não consegue reagir, né? Isso ficou pior. Comigo aconteceu, eu estar aqui na ilha e aí eu ia pro centro. Então, de manhã, aquele trânsito, delícia, ônibus lotado e eu tava sentada. E tinha um cara que ele tava esbarrando aqui em mim, sabe? Esbarrando não, tô sendo legal. Ele tava roçando em mim aqui, assim. E aí eu fiquei pensando que era coisa da minha cabeça, olha. Primeira reação que eu tive era achando que era coisa da minha cabeça. Falei, não, tô doida. Aí eu continuei lá. Aí eu senti que tava cada vez mais intenso, assim. Aí eu fui chegando pro lado, assim, fui afastando, fui disfarçando, assim, mexendo. E aí, quanto mais pra cá eu chegava, mais ele vinha na minha direção. Eu tive que ir no engarrafamento, ilha, centro, assim. Porque eu tava me sentindo incomodada com aquele negócio aqui. E ele não se tocou. Eu fiquei assim, o pessoal que tava em volta reparou também. E aí eu fiquei assim, segurando o braço, e aí ele meio que se afastou um pouquinho, mas eu também não tive reação. Quando a gente imagina passar por esse tipo de situação, e agora eu contando aqui pra vocês, a gente quer logo gritar e falar assim, ô, seu maluco, para! Mas na hora, você sente vergonha, você fica constrangida, você não quer fazer um escândalo, e aí você se sente inibida. E a reação que eu tive foi de me encolher e ficar reclusa. E com uma amiga minha, foi pior ainda. Ela estava indo trabalho de manhã, o ônibus estava, BRT, foi no BRT, estava lotado também, daquele jeito. E aí ela sentiu encostando assim na calça dela, né, na bunda dela. Só que ela falou que também achou que era coisa da cabeça dela e saiu. Aí quando abriu a porta assim do BRT, que ela saiu, ela sentiu que a bunda dela estava molhada. Aí ela passou a mão. Nisso que ela passou a mão, veio aquele negócio branco assim na mão dela. Ela falou que na hora deu um enjoo, assim, uma vontade de vomitar. E aí ela ficou totalmente sem reação. Ela falou que olhava e aí ficava assim. Aí ela disse que olhou pra trás, não tinha ninguém, porque já tinha todo mundo saído. Bate E ela desespero, né? Aí ela falou que ficou totalmente sem reação. Aí ela ficou com vergonha e pegou um casaco, amarrou logo na cintura e foi andando super rápido pro trabalho. Aí quando chegou no trabalho, ela não contou pra ninguém, foi no banheiro, disfarçou assim, lavou a calça e aí sentou pra trabalhar como se nada tivesse acontecido. Aí me mandou uma mensagem falando que tinha acontecido e falou que tava se sentindo suja, nojenta. E tava sentindo um cheiro assim ruim, e aí tava enjoada. Só que ela também não fez nada. Ela ficou o dia inteiro trabalhando com a roupa suja, se sentindo mal, mas segurou a pose lá, trabalhou o dia inteiro e ela falou que quando chegou em casa desabou. Cara, no meu caso, é assim.
Eu super reagi, porque foi uma coisa que nem eu esperava. Eu tava voltando da faculdade, na época eu fazia a faculdade pela manhã, né? Isso foi 11 horas da manhã, o ônibus mega lotado. E voltando pra casa, né? Eu tava sentada assim no sol, eu tava já cansada. Eu tava em época de AV1, na minha primeira AV1, então eu tava super estressada. E sentou um cara no meu lado, como quem não quer nada, tipo, super aleatório, não falou nada, ficou quieto. Chegou um certo momento da viagem, ele começou a puxar assunto, mas, tipo, eu não tava dando ideia, não tava dando pra entender que eu queria puxar assunto também, entendeu? E ele começou a perguntar, você é de onde? Ah, quantos anos você tem? Essas coisas, sabe? E eu só dando respostas rasas, tipo, sim, não. E, cara, teve um momento que ele meio que foi se inclinar, assim, pra tentar roubar um beijo. Assim, super aleatório. Um beijo, assim, pá. Só que na hora, gente, eu levantei, eu meio que levantei, assim, eu falei assim, você tá maluco? E eu meio que agredi nas costas dele, assim, porra, você tá maluco e tal. E, cara, pra você ter uma noção, o ônibus estava cheio, tinha vários homens dentro do ônibus, e todos eles só olharam, tipo, não tiveram nenhuma reação. E eu fiquei assim, quando eu saí do ônibus, eu fiquei, cara, isso aconteceu? Não é possível. Ninguém viu aquilo? Eu fiquei super indignada. Eu passei o meu dia inteiro, estragou meu dia. Aquele momentinho ali estragou meu dia. E eu fiquei pensando, cara, mesmo a gente reagindo, tem gente que caga pelo que a gente fala, sabe? Que a gente pode gritar e a pessoa não se importa nem um pouco com o que a gente está passando. Que é uma coisa grave, uma coisa que invade, né, a nossa privacidade, nosso corpo, a nossa vontade. Vai tudo contra o que a gente quer no momento. A gente não quer aquilo. Então, acho que é a agressão mais profunda que uma mulher pode ter. É ter seu corpo e sua vontade invadida por alguém que a gente nem conhece, nunca viu na vida. Então, é bem difícil para nós mulheres passar por isso. É um trauma que eu não desejo para mulher nenhuma. Nossa, gente, eu tô aqui num mix de raiva, de inconformismo muito grande ouvindo vocês falarem. Porque eu nunca vi. Mas, assim, é por falta de percepção minha. Porque diariamente a gente vê nos jornais que saem casos parecidos. Então, assim, eu acho que os homens devem, sim, estar mais perceptíveis e, sei lá, se fosse eu, sei lá, visualizando isso, eu acho que ia tentar ajudar aquela mulher de todas as formas. Porque eu me coloco num lugar, tu imagina, a pessoa tá indo trabalhar, sabe? E tem um cara. Voltando da faculdade, sei lá. Gente, seguir na vida. independente, poderia até estar saindo da balada, mas ninguém Pois tem o é. direito de violar nosso Vivendo a vida dela. A mulher está E o cara vivendo se a vida acha dela. no direito, né? Esse que é o pior de tudo. Não, é legal você falar isso, Jeff, porque, assim, como o Paulo falou, os casos acontecem, né? E até quando a gente decidiu o tema desse programa, eu fiquei pensando se eu já tinha presenciado alguma coisa, alguma situação desse tipo. E eu não lembro. E é curioso isso, você levantar esse ponto, porque, na real, pode ser que eu não tenha percebido, sabe? E, assim, ouvindo vocês falando, até me deixou meio tenso aqui, assim, para ser sincero, me deixou muito nervoso, porque deve ser uma situação muito nojenta, sabe? Ah, não sei, deve dar um embrulho. Ô, Xande, é uma coisa que vai mexer lá no seu íntimo, sabe? É só a mulher que passa por isso, Exatamente, sabe? é só a mulher que vai vivenciar isso, sabe? Não tem como a gente falar alguma coisa. E com certeza. não, porque vocês estavam falando e eu pensei assim, qual seria a minha reação, sabe? Eu poderia vir aqui e dar aquele discurso de, nossa, eu arrebentaria o cara na porrada, eu tiraria ele do vagão, eu criaria um escândalo. Mas assim, pensando na realidade mesmo, na minha personalidade, que é tipo evitar o confronto, em qualquer que seja o caso, assim, eu detesto briga, eu tento me manter longe, sabe? Eu acho que eu congelaria, assim, nessas situações, sabe? Até porque não é do meu dia a dia, não é da minha bolha, né? Como eu gosto de falar, é a questão da bolha. Não é da minha bolha. Então eu não saberia como reagir, sabe? Eu acho que eu congelaria, eu travaria, sabe? Numa situação dessa.
Eu concordo com você, Jeff. Com certeza é falta de percepção masculina nesses casos, né? Segundo o dossiê da violência sexual, 97% das mulheres já afirmaram ter sofrido assédio em meios de transporte. Gente, isso é muito absurdo. Inclusive, essa semana nós fizemos uma pesquisa nas redes sociais da Ecos. Se você não segue a gente, é @ecosdofuturo_, que 80% das mulheres que responderam já sofreram assédio sexual no transporte público. E estudando para o programa, eu descobri que tem diferença entre assédio sexual e importunação sexual. Vocês sabiam disso? Porque eu não sabia. Então, eu vou explicar para vocês o que é. Assédio sexual é quando você conhece a pessoa, ela tem uma relação hierárquica com você. Acontece muito entre chefe e funcionário, por exemplo, entre professor e aluno, ou dentro de casa. Então, a pessoa tem que ter algum tipo de relação com você. Importunação sexual é quando acontece em locais públicos. Por exemplo, no ônibus, no shopping, na rua, em show. Então, se um cara chega e tenta te beijar, isso é importunação. Se ele toca em alguma parte do seu corpo, olhar intimidador, aquele roçada, sarrada. Então, tudo isso é importunação sexual. Paula, apesar do assédio sexual, a lei ser antiga, a partir de 2018 que a gente teve realmente a lei de importunação sexual, né? Que aí você tipifica o crime e você pune a pessoa por isso, que é de 1 ano a 5 anos. E esses números são baixos porque as mulheres, elas não têm ciência de que essa lei existe. Então, se um cara resolve te beijar no ônibus, ele tem sim que ser punido. E as mulheres têm sim que denunciar. A gente tem que tirar a força de dentro da gente, fazer igual a Larissa e gravar e denunciar e fazer um escândalo. Eu vi que a delegada falou que, inclusive, para quando acontecer esse tipo de situação com as mulheres, elas não gritarem socorro, elas gritarem fogo. Porque a pessoa que tá do lado, ela acha que pode pegar nela, entendeu? Então ela vai até você para saber o que tá acontecendo. E socorro pode ser só uma briguinha, pode ser alguma coisa entre marido e mulher, não se mete a colher, tem essas coisas ridículas que nós estamos acostumados a ouvir, que é machismo, e tem que acabar com isso, entendeu? Eu achei importante você falar isso porque durante a semana que a gente teve para pesquisar um pouco mais sobre o tema e analisar até outros casos, eu cheguei a ver uma reportagem que uma representante da ONU Mulheres, ela fala justamente isso, sabe? Que é uma questão de educação, o assédio, a gente pode acabar com ele tendo a educação como um fator fundamental para derrubar ele, né? Tanto para os homens e para as mulheres, porque, por exemplo, nós homens temos a consciência de que o corpo da mulher não é uma propriedade nossa, sabe? É uma propriedade dela. E das mulheres terem consciência de que aquilo não pode ser um comportamento aceitável, sabe? E ela tem que denunciar sim. Ela tem que entender a lei, ela tem que saber o espaço dela e que a lei vai protegê-la, sabe? Mas é o caso da Larissa. Aí automaticamente a gente também lembra do caso da Larissa, porque a sociedade ainda não está preparada, né? A menina vai na delegacia para denunciar e sai de lá com o cara falando que ela tem que fazer um boletim online, sabe? É aquela questão, né? Do papel é uma coisa e na realidade é outra, né? Os homens têm que entender, né? Tem que aprender que o nosso corpo é somente nosso, entendeu? Independente de tudo, independente da roupa, independente do lugar, independente de estar acompanhada de um homem ou não, né? Porque homem só respeita homem. E a base da educação das nossas crianças tem que ser a respeito disso, do corpo da mulher ser totalmente dela e só pode tocar nesse corpo, né, quem realmente ela consentir, entendeu? Que o nosso corpo é só nosso, a gente tem um direito sobre ele. Tem que entender, gente, que não, é tão simples. Depois do não, tudo é assédio. E que tem diferença, gente, entre paquera e importunação sexual. Então, vamos se ligar nisso, tá? E esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, parabéns, Larissa, por ter denunciado, por ter filmado. Isso encoraja outras mulheres a tomar o mesmo tipo de ação. A gente tem que denunciar sim. Continuar denunciando, porque as redes sociais estão deixando a gente com cada vez mais vozes e todos nós temos vozes, inclusive as mulheres que são assediadas no transporte público.
Amém. Amém, irmão. Desculpa. Até semana que vem. Tchau, galera. Até, gente. E eu quero aqui encorajar outras mulheres que não se calem, não se calem. Ainda que seja muito difícil, ainda que falte voz. Porque eu sei que falta, porque a gente fica com medo, a gente fica amedrontada, a gente não sabe quem é, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ainda que falte voz, não pare de gritar. Não se calem, não se calem. Façam por mim, façam pela filha de vocês, façam pelas sobrinhas, façam por todas as mulheres, mas façam. Não se calem, não se calem. A nossa voz vale sim, vale sim. Denuncie, para que ele nunca mais faça isso com ninguém. Denuncie, denuncie, a nossa voz vale. Ainda que te chamem de maluca, ainda que falem que não vai dar em nada, você vai lá, não vai dar em nada, ele vai ser liberado, mas denuncie, denuncie. Não deixe isso passar em vão. Não deixe que outras mulheres sofram o que eu tô sofrendo agora. A dor psicológica de não conseguir dormir, de ficar o tempo todo com medo de não querer deixar minha filha nunca sair sozinha.